Olá, bom dia a todos. Meu nome é Josefa Ribeiro, sou doutorando do programa de pós-graduação em Ciência da Computação e hoje vou falar um pouco sobre o meu trabalho que eu desenvolvi na disciplina, chamado Identificação de Sistemas Dinâmicos utilizando equações diferenciais ordinárias neurais, informada pela física, e esse é um estudo de caso aplicado a aerogeradores. Então, essa daqui, então, é a agenda do meu trabalho. Eu vou falar um pouco na fundamentação teórica sobre o que são as equações diferenciais ordinárias neurais. Falar um pouco sobre as redes neurais informadas pela física. Também falar o que é esse cross-layer entre equações diferenciais ordinárias neurais informada pela física. Posteriormente, vou apresentar o modelo que foi o meu estudo de caso, que foi o modelo de vibração torsional de aerogeradores. Falar um pouco como foi a construção da minha base de dados, as técnicas que eu utilizei, quais condições iniciais, o que foi feito para construir uma base de dados e verificar os testes. Então, falar sobre resultados e discussões. E, por final, apresentar as minhas conclusões. Então, quando pensamos em equações diferenciais ordinárias neurais, ela é uma evolução das redes que temos atualmente, chamada ResNet, ou Residual Networks, também a partir das redes que temos atualmente recorrentes, em que basicamente tentamos compreender a evolução do estado de um sistema no tempo. Então, e esses estados aí podem ser pesos da rede neural, ou a própria distribuição da topologia. E aí, então, basicamente, o H de T mais 1. Então, o próximo estado da nossa rede, ele vai depender do estado do passado, mais uma função f de t. E, basicamente, a rede neural ordinária, ela tenta, então, descrever um fluxo contínuo entre essas posições. Então, gerando uma função que vai ser, chamando esse f, então, da derivada dos nossos estados em relação ao tempo, em que vai ser uma função que vai depender do estado anterior, do tempo e da distribuição de pesos que nós temos dentro da rede neural. Então, essa figura aqui à direita, ela é muito legal para expressar a importância dessas redes neurais diferenciais ordinárias, mostrando que em uma rede convencional, um Residual Networks, nós temos então a evolução do sistema, mas vê que não há continuidade entre essa evolução. Então, a gente vai ver a profundidade aqui, e não há uma função contínua que descreve esse sistema. Quando vamos para redes neurais diferenciais ordinárias, então agora nós temos uma continuidade das transformações dos estados da nossa rede neural. Então, a ideia então é que agora a gente pode construir uma função objetivo em que o nosso valor do estado no próximo tempo, ele vai ser uma função que vai depender do estado anterior, mais uma integração desse f, que basicamente é a função derivada que define a evolução das nossas camadas. Esse loss function pode ser uma função de rede quadrática, então a gente pode ter vários approaches para poder trabalhar com esse loss function. Então, o que é essa rede neural informada pela física, conhecida como PIN, do inglês Physics Information Neural Networks? Então, basicamente a ideia é que a gente consiga representar sistemas dinâmicos através de uma rede informada, em que nós temos as entradas e as saídas. Geralmente as saídas são campos, podem ser campos vetoriais, campos escalares. Então, por exemplo, U, V, P e φ. Nesse caso aqui é um estudo de mecânica de fluidos, então a gente vai ter as velocidades angulares, vai ter a pressão. E, basicamente, nesse paper que ele está mostrando aqui, ele tem a ideia de construir a partir do tempo e posição espacial a nossa função. Então, basicamente, representar as funções da mecânica do fluido. Só que também a gente pode trabalhar isso para construir um sistema de evolução dos estados,
em que, na verdade, vamos pegar essas informações aqui da nossa saída, ela vai ser entrada no nosso sistema, então, basicamente, a gente vai construir algo similar a um preditor ou a um forecasting. Então, aqui nesse caso aqui, ele aplica a diferenciação automática, poder obter então as derivadas parciais das nossas saídas em relação ao tempo e ao espaço. E aí, então, a sacada agora com a diferenciação automática e compreensão das minhas entradas e das minhas saídas, eu posso então definir uma nova loss function, em que essa loss function ela vai ter, além dos constraints convencionais do machine learning moderno, que seria basicamente baseado nos dados, nas medidas, as feições que a gente agora tem um loss function que é baseado na física, então a gente vai ter uma equação física aqui em que descreve o nosso sistema e esse loss function vai existir. E o interessante eu conheço a equação que gerou isso daqui, e eu posso inserir agora um problema inverso e tentar então estimar os parâmetros da minha distribuição da física, dos parâmetros físicos do meu modelo, em que melhor reduz essa loss function aqui da física. E então a gente pode inserir também outro loss function, que seria as loss functions das condições iniciais e das condições de fronteira. Então, basicamente, agora a gente tem um grande bloco de loss functions que vai conter diferentes pesos para as diferentes fontes de perdas. E aí a gente pode fazer então a tradução do modelo convencionalmente com o backpropagation. Então, qual a ideia quando a gente pensa em juntar? Então, vamos pensar aqui em juntar conhecimento da física com as equações diferenciais ordinárias informadas pela física. A ideia, então, agora o meu vetor de estados vai ser variáveis físicas. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem o displacement e a velocidade em função do tempo. Deslocamento e velocidade, me desculpe. E agora a gente quer, então, aplicar a derivada das variáveis de estados em relação ao tempo e descrever, então, a função em que ela vai se basear no estado atual do meu sistema, no tempo, na distribuição de pesos, e vai tentar, então, estimar o meu futuro das variáveis. Então, a gente agora vai ter a derivada, que a ideia desse paper é construir essa derivada a partir de uma informação da física, que ela já possui a equação, então aqui a gente tem uma solução direta da física, mais uma rede neural. E essa rede neural, então, ela vai ser responsável por prever tudo aquilo que eu não tenho capacidade de agregar ao meu modelo físico. Então, só uma ideia aqui do que seria. A gente então vai ter aqui um baseline model, que é basicamente a solução física do sistema. E toda a evolução do meu sistema em que eu medi, mas eu não sou capaz de estimar pela física, porque eu fiz uma modelagem ruim, porque eu não considerei fenômenos lineares, porque eu não trabalhei corretamente. Agora, essa rede neural ela vai ter essa função de lidar com aquilo que eu não conheço, lidar com o desconhecido. Então, esse paper ele traz aqui então 4 aplicações que poderiam ter quando trabalhamos com esse tipo de abordagem. Então, a rede neural ela pode atualizar o modelo. Então, meu modelo vai ter os parâmetros pré-definidos. E a minha rede neural, então, pode atualizar de acordo com os dados que eu tenho disponível. O que é bastante interessante, já que nem sempre a nossa modelagem ela vai representar um comportamento real do nosso sistema, no sentido de que a gente não conseguiu medir os parâmetros físicos corretamente. Então, esse é um approach bem legal. A gente pode aplicar isso para a detecção de danos. Então, se a gente tem um modelo físico como referência, e esse modelo físico é um modelo saudável, que representa o nosso sistema em um momento que não há nenhum tipo de dano, então a rede neural ela pode identificar essas variações ou anomalias nos dados observados, então permitindo a detecção precoce de danos ou alteração do sistema,
Então, por exemplo, para nossos de caso aerogeradores, se tiver uma trinca nesse sistema de engrenagens, a gente consegue então prever a partir dessa abordagem. A gente pode também trabalhar com modelagem não linear, como eu falei anteriormente. Se a gente tem um modelo físico que é totalmente linear, essa rede neural ela pode capturar as relações não lineares do nosso dado e pode então incorporar essas camadas não lineares e permitir uma apresentação mais precisa do comportamento do sistema, já que a minha física ela foi falha, ela trouxe só parte do meu sistema, e agora a rede neural ela vai ter a função então de trazer essa parte não linear. E também pode trabalhar com identificação de forças. Geralmente é muito difícil você modelar forças externas do sistema, não é forças desconhecidas, e aí então a rede neural ela pode atuar nessa parte em que vai analisar dados observados e tentar então buscar o conhecimento dessas forças externas que estão sendo aplicadas ao nosso sistema. Falando um pouco então sobre o nosso modelo que a gente tem. Esse aqui é o modelo da turbina, em que nós temos então o sistema de baixa velocidade, que é determinado pelo vento que está que está estimulando o nosso sistema dinâmico. Parece que cada aqui a gente tem duas caixas planetárias, então a gente vai ter aqui uma saída intermediária de velocidade, depois da segunda caixa planetária uma saída de alta velocidade, e por fim, depois do pino que vai sair no gerador, vai ser uma saída de high speed mesmo, que vai ser aquilo que vai gerar energia final diante do aerogerador. Então a gente vai ter aqui tem pinos, as caixas planetárias, as engrenagens solares e tudo definindo muito bem nosso sistema. E aí então esse aqui é o modelo reduzido torsional, nosso modelo. Então nós temos 5 graus de liberdades definidos pelo θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, que basicamente é cada saída da caixa planetária e entrada do nosso modelo. Então, θ1 ele é definido pelo vento, θ2 de baixa velocidade, e posteriormente vai aumentando até chegar no gerador, que vai ser o nosso θ5. Então, aqui, essa é a matriz de distribuição dos parâmetros que a gente tem. A gente tem aqui, então, os momentos de inércia, a matriz de rigidez, a matriz dos torques. Para o nosso caso de estudo, eu também inseri a matriz de amortecimento, então vai ser bem parecida com a matriz do momento de inércia, só para poder entender, então, se eu consigo trabalhar com o amortecimento do meu sistema. Então, aqui a gente tem, na construção da base de dados, o nosso HDT, então, vai ser os nossos 5 tetas, que são as graus de liberdade do nosso sistema. E nós temos também a aplicação das primeiras derivadas de cada um desse teta. Eu construí, então, 2 bases de dados. A primeira base de dados utilizou, então, esse primeiro aqui, HDT0, que basicamente eu inseri um impulso somente na primeira engrenagem. Esse impulso, então, não vai ser conhecido pela física, ele só vai ser realmente para a construção da base de dados, mas na física informada ele não vai conhecer esse impulso. E também inserir 2 torques na segunda base de dados, o torque do vento, que vai ser um seno de t, e o torque do gerador, um cosseno de 2πt. Então a gente tem aqui o gerador com uma maior velocidade angular, como esperado, né, pela própria construção do aerogerador. E esses aqui foram os parâmetros que foram utilizados. Então, eu utilizei um para todas as rigidezes e o momento de inércia, e 0.005 para todos os amortecimentos. A solução foi feita utilizando o método de Euler do Python, chamado ODE-int, de 0 até 100 segundos, a cada 0.01 segundos. Então, aqui a nossa base de dados para a primeira condição, que é eu apliquei impulso inicial, mas não tem nenhum torque no meu sistema.
Então, essa daqui é a solução do meu sistema. Então, a gente tem θ1, θ2, θ3, θ4, θ5 e assim posteriormente as derivadas do meu sistema. Então, aqui de 0 até 100 segundos, como foi falado anteriormente. E aqui, então, nós temos a nossa base de dados 2, em que o h de t0 ele vai ser igual a 0. E eu inseri, então, um torque do vento e o torque do gerador igual ao sino e o cosseno. Então, aqui a gente tem também as nossas variáveis de estado, os θ1 e as θ2, θ3, θ4, θ5 e as suas derivadas. Então, a gente pode ver que os dados são bem distintos, tem um comportamento semelhante, se a gente for analisar bem, mas eles são bem distintos, já que a gente tem a aplicação de uma força senoidal, então a gente vê que há uma construção de uma variação aqui bem forte, que antes não era vista num dado sem aplicação desses torques. Então, os resultados que eu obtive foram, primeiro, então, para o dado em que a gente tem um impulso desconhecido pela física e não há torque do gerador. E aí, a ideia, então, foi inserir também uma perturbação nos nossos dados. Então, seria a perturbação aqui de 0,1% nos nossos dados. E a gente consegue observar bem que a nossa abordagem ela foi capaz de recuperar muito bem a evolução do nosso sistema. Então, a gente observa que o treinamento foi feito até 50 segundos, então metade dos dados, e eu utilizei apenas 500 pontos nesses 50 segundos. Então, eu tinha um total de 5.000 pontos, mas trabalhei com 500 para poder realmente verificar qual é a robustez dessa abordagem e tentar recuperar o dinâmico. E a gente observa que o Y predito, ele sempre se manteve entendendo bem o comportamento do meu sistema. E aqui a gente tem então o Y real para poder realmente só verificar se teve alguma dispersão muito grande desses valores, mas não. Nesse caso aqui, mesmo com exceção de ruído, mesmo com o impulso inicial desconhecido, o modelo ele foi recuperado, e a gente conseguiu então construir uma predição da evolução do meu sistema muito bem, porque a rede neural ela foi capaz de lidar então com esse desconhecido, com esse primeiro impulso inicial que ele não conhecia e conseguiu lidar muito bem com esse ruído, o que a física por si própria não era capaz de fazer. Então esse aqui é o resultado, então, adicionando agora um ruído de 0,1 às minhas matrizes de variável. Então a gente vai ter uma variação muito maior aqui no amortecimento. E para o mesmo caso em que pegamos 500 pontos aleatórios nos primeiros e segundos ciclos de dados, a gente observa que a solução ainda assim manteve uma boa robustez, ela conseguiu prever bem o comportamento do meu sistema, mesmo só treinando até 50 segundos, ela conseguiu prever até 100 segundos muito bem, na presença de ruído, e agora na presença de uma má modelagem do meu sistema. Então, ele tem uma distribuição ruim dos meus parâmetros, e ainda assim essa rede neural ela foi capaz de recuperar muito bem esses parâmetros. Então, para o caso em que a aplicação de uma força, de um torque, na verdade, me desculpe, e não há nenhum impulso inicial, e há uma perturbação também nos nossos dados, por mesmo caso em que foi utilizado 500 pontos iniciais até 50 segundos, podemos observar que agora até mais claramente que a nossa abordagem conseguiu prever bem a evolução do nosso sistema. E a gente pode observar aqui em alguns pontos que o Y real ele foi um pouco maior do que o Y predito, mas no geral, se vamos observar, a evolução do sistema, desse comportamento, ela foi muito bem predita, mesmo utilizando, mais uma vez, uma fonte de torque que foi desconhecida pela física, então ela só foi utilizada na geração de dados. Então mostrou que essa rede neural também foi capaz de compreender as físicas que estavam envolvidas nesse processo,
os toques que foram inseridos e assim construir um bom preditor no nosso sistema e conseguiu então acompanhar bem a nossa evolução do sistema dinâmico. Então, para o caso em que foi inserido agora um ruído, você observa que os resultados não variaram muito, mesmo com a questão desse ruído. O que significa que a rede neural ela se manteve robusta, ela conseguiu melhorar bastante esses resultados e conseguiu então construir um preditor que a física por si própria não era capaz de prever. E agora, com a aplicação de uma rede neural informada, a gente consegue então construir um bom preditor da dinâmica do nosso sistema. Então, mostrando aqui um pouco dos resultados que foram obtidos. Então, como eu falei anteriormente, eu apliquei uma rede neural informada e tentei então estimar os parâmetros que a rede neural tentava recuperar a partir de um problema inverso dentro dessa abordagem. Então, além da minha rede neural ter que lidar com ruído, lidar com variação de parâmetros, ela tinha que fazer esse problema inverso. Então, aqui a gente observa que a primeira camada é só dos torques e depois o valor inicial, torque mais inserção de variação pela adição dinâmico e depois, posteriormente, torque mais variação da entrada da rede. E a gente observa uma coisa, que esses valores aqui da rigidez ficaram bem próximo de zero, o que era esperado, já que a gente modelou com valores bem próximos de 1 e teve uma variação um pouco pequena em relação, mesmo com a questão de ruídos. E você vê que a rede neural conseguiu recuperar um comportamento bem padronizado para as rigidezes. Então, mostrou que foi um approach bem legal nesse caso. Para os amortecimentos, a gente observa que em alguns casos os valores foram bem pequenos, só que tem que lembrar que os amortecimentos foram na ordem de 0,05, então a variação dos amortecimentos está muito grande, a gente precisa ainda compreender como essa variação vai impactar o seu sistema e como é que essa compreensão da variação das variáveis de estados dos parâmetros do modelo, vão influenciar essa solução para o problema inverso. E, por fim, na matriz de rigidez, a gente então tem aqui os parâmetros foram obtidos. Era esperado que os parâmetros ficassem bem próximos de 1. Em alguns casos ficaram em torno aqui realmente de 1, mas na maior parte dos casos ficaram valores bem distantes, o que significa que ainda há muito o que melhorar nessa abordagem, em questão das recuperações dos parâmetros, mas observamos bem que quando trabalhamos com essa abordagem, agora a gente consegue prever bem a evolução do sistema dinâmico com essa física informada, em que apenas a física não era capaz de prever esse comportamento, e que o mais interessante a gente então pode agora estimar os parâmetros que foram recuperados no modelo e tentar então compreender como a variação desses parâmetros são explicados pela rede neural e o quanto disso é a influência do ruído, o quanto disso é a influência da variação da mesma modelagem, ou porque meu sistema foi mal modelado, meu sistema está muito simples, meu sistema é só linear. Então, como é que os parâmetros vão variar e como é que eu vou dizer qual é o melhor caminho, como é que eu consigo entender se teve algum dano no meu sistema dinâmico. Então, é uma abordagem que eu preciso consolidar mais, preciso melhorar bastante, para poder, então, trazer uma melhor compreensão desses parâmetros físicos. O que é interessante também é que, como esses parâmetros físicos são bem ligados, né? Então, a gente tem aqui a rigidez, o amortecimento e o momento de inércia estão ligados, no sentido de que eles trabalham com, por exemplo, a momento de inércia vai posteriormente dividir o valor de K para poder obter solução. Então, esses valores aqui podem estar ligados entre eles e talvez tenha que fazer depois, posteriormente, uma correção final desses valores aqui. Então, como conclusões, observamos que o framework utilizado ele apresentou bons resultados de predição em presença de ruídos e perturbações do nosso parâmetro do modelo. Então, que é
bem interessante. Então, é uma abordagem que pode ser utilizada para poder construir as evoluções do nosso sistema dinâmico e compreender melhor ele. A rede neural foi capaz de prender a mudança nas variáveis de estado e gerar as predições mais precisas do sistema dinâmico. A gente pode observar que com a evolução do tempo, nosso erro não vai aumentando muito, a gente consegue observar bem que ela vai seguindo esse caminho do nosso sistema dinâmico. E a gente tem, então, uma boa adaptabilidade, então a gente tem várias condições e ela consegue se adaptar bem, e uma robustez dessa rede neural a lidar com condições variáveis, então exceção de força, exceção de impulsos desconhecidos, que geralmente esses valores iniciais eles são realmente desconhecidos na nossa modelagem, a gente não tem como saber qual foi os parâmetros iniciais do que estimularam o nosso sistema normalmente em casos reais. O problema inverso, então, ele não obteve uma solução condizente com o sistema dinâmico em estudo, mas eu acredito que isso aqui é uma área que pode melhorar bastante, pode melhorar com a otimização, tentar melhorar como vai obter esses parâmetros, quem sabe definir limites, quem sabe definir novas restrições ao meu problema inverso. E o que indica, então, a necessidade de investigar melhor a relação entre as variáveis físicas que foram investidas pelo nosso modelo e as mudanças reais do sistema dinâmico. Então, isso é algo bem legal. E aí, a ideia, então, do meu doutorado é ter estudos futuros que vai abordar a lacuna na compreensão dessa relação entre as variáveis que foram investidas e o sistema dinâmico real. Para futuras pesquisas, então, acho que vai ser aprimorar a reconstrução do precisa na mudança do sistema dinâmico é crucial para realmente compreender bem. Compreender também os fenômenos como ruídos, falhas, trincas, que devem ser considerados em abordagens futuras, porque realmente há uma variação do sistema dinâmico total. Mas, como observamos, vai ser uma variação dos parâmetros físicos, e a rede é capaz de lidar muito bem com os parâmetros físicos, mas o ideal é o erro aumentar e a gente dizer, apareceu alguma coisa aí no nosso sistema, precisamos investigar. Então, a gente tem aqui um potencial muito grande para aplicações práticas em engenharia, física e geofísica. Então, temos alguns benefícios e impactos potenciais, que então é uma melhor detecção e diagnóstico de problemas em sistemas dinâmicos, aumento de eficiência, segurança e confiabilidade dos sistemas, já que a gente agora tem uma rede que vai conseguir lidar com essas partes que a gente antes conhecia na modelagem. E a gente pode melhorar a modelagem e previsão de sistemas complexos. E como conclusão final, eu acredito que os resultados finais forneceram uma base sólida para minha pesquisa e pesquisa futura utilizando física informada. Claro que eu não vou limitar esse approach, a gente pode utilizar outros approaches, mas acredito que me deu uma base de começar a investigar os códigos e entender como essas variáveis são realmente, que nem tudo são flores. E a gente então tentar explorar a relação entre a física informada e as mudanças reais do nosso sistema dinâmico e potencialmente procurar soluções mais eficazes e confiáveis em aplicações de mundos reais, quem sabe inserindo novas restrições na solução e novas compreensões do nosso modelo. Então aqui, obrigado a todos. Se tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para judafat@lixa.ufsc.br e obrigado a todos.